Louvado seja Deus. Mais um dia, né? Meio de semana, aquela correria, o pessoal um chega cedo, outro chega depois, mas nós já estamos aqui, vamos aproveitar o tempo para cultuarmos a Deus, entregar a Deus nosso culto de adoração, de louvor, agradecer a Ele e receber daquilo que Ele tem reservado para nós hoje. Esse é o dia que o Senhor fez, que a gente se alegre, se regozije, que a gente tenha prazer na presença do Senhor. Nós precisamos desfrutar da graça que está disponível aqui sobre nós. Convido você a levantar suas mãos para os céus e agradecer a Deus. Dá graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de Te conhecer, ter Te conhecido, receber do Teu Espírito Santo em nós. Ele tem atuado em nossas vidas, Pai. Pedimos que opere mais uma vez nesse lugar toda a sua vontade, que toda a sua vontade seja estabelecida nessa casa, Pai. Nós Te honramos, Senhor, honramos a Tua presença, que o Senhor se manifeste no nosso meio, Pai, e que haja um mover do céu sobre nós. É isso que nós Te pedimos hoje, Pai, e nós já Te agradecemos por tudo isso. Amém? Você pode cumprimentar alguém perto de você e dar boa noite para essa pessoa. Glória a Deus, estou muito feliz. Deixa eu virar essa base aqui, para não dar trabalho para nós. Estou muito feliz de estar recebendo os nossos irmãos aqui da congregação do Lagoa Nova. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, né? Também já convidar a pastora Daiane para assumir o microfone. Pastor Denis, obrigado de coração pela tua vida. Vamos receber o povo de Deus com uma linda salva de palmas. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Leandro e a pastora Paula por esse convite. Para nós, do Lagoa Nova, é um prazer estar ministrando nessa casa e falando do Senhor, né? E também parabenizar vocês pelos 10 anos de ministério, que o Senhor continue usando vocês, que vocês continuem sendo esse canal de bênção e que através da vida de vocês mais pessoas sejam curadas, libertas, transformadas e restauradas em nome de Jesus. Nós vivemos para levar a palavra, a mensagem do Senhor, amém? Somos gratos pela vida de vocês, viu? Admiramos e amamos vocês. Igreja, para nós é um prazer estar aqui nessa casa maravilhosa, onde nós possamos contemplar a presença do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor já está nesse lugar, amém? Então, se você puder fechar os seus olhos e erguer as suas mãos e adorar a esse Deus poderoso, que somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor e toda exaltação. A manifestação da glória do Senhor está presente neste lugar. Vemos que o Senhor está aqui, a sua presença é presente neste lugar. Nós vamos declarar com este louvor que a presença do Senhor está estabelecida neste lugar. E eu creio que através desse louvor você vai ser curado, transformado. Você vai ser liberto, porque o Senhor tem algo novo para você nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo novo para você nesta noite. E nós vamos declarar que somente a presença do Senhor é que importa, e o que tem mais de valioso aqui neste lugar. Aleluia! Vamos juntos adorar ao Senhor Jesus. Estou te esperando aqui. Você pode falar isso? Eu já fechei a porta, pode vir. Aleluias! Estou te esperando pra Faça, dizer Senhor. o que tens que fazer. Oh, glória a Deus. Nós estamos com o nosso coração aberto. Meu coração aberto já está. Glórias a Ti. Te Nos encha, Senhor. encher esse Nos lugar. encha com mais a Tua presença. Estou te esperando. Oh, aleluia! E também
você deseja mais. Declare isso. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Que nós possamos declarar nesta noite que a presença do Senhor é o suficiente e é o que tens de mais valioso. Aleluias! Desejamos, Senhor, estar contigo, debaixo da sua graça e do seu entendimento. Aleluias! Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Aleluias! Hoje não vou te pedir Somos gratos, Senhor. nada. Somos gratos a Ti. Só quero Aleluia. levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa orar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Você pode declarar isso nesta noite. Hoje não O Senhor é autossuficiente. A tua graça, o teu amor nos basta. Aleluias. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Aleluias. Só quero levantar a minha voz pra te dizer
consegue sentir a presença do Senhor aonde você está? Hoje não vou te pedir nada. Aleluias. O Senhor tem acesso ao nosso coração nesta noite. Minha voz pra te dizer, A tua graça e o teu amor é o suficiente. Nós declaramos nesta noite, aleluias, que o Senhor é santo, poderoso e digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E tudo é perca quando nós estamos diante do Senhor. O Senhor é o de que há de mais precioso. A sua presença, a sua graça, assim como nós declaramos nesta noite. Talvez você chegou aqui com um controle sobre a sua mão. Talvez você chegou aqui ansioso. Talvez você chegou aqui triste. Mas eu creio que você vai sair daqui curado e liberto e restaurado. Porque nós depositamos tudo que temos diante do Senhor. E o Senhor nos traz uma palavra de sabedoria. E nos fortalece diante dos seus louvores, da sua palavra. E nós declaramos que Ele é tudo que temos. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos esta noite. Não precisamos de mais nada. Tudo é perca. Tudo perde o seu valor diante do Senhor. O nosso coração se enche diante dEle. Meu irmão e minha irmã, essa é uma noite de renovação. Essa é uma noite de transformação. Essa é uma noite onde o Senhor irá curar os nossos corações. Se você chegou aqui triste, eu creio que você vai sair daqui liberto, feliz, adorando, glorificando, porque você entendeu que o Senhor é tudo que você precisa. E Ele tem o controle da minha vida e da sua vida. Ele transforma a nossa história. Ele transforma a nossa vida. É sobre Ele, é para Ele. Então declare nesta noite. Adore, busque a presença do Senhor. Não se importe com o seu vizinho. Só se importe em buscar a presença do Senhor, em se humilhar diante dEle. Que Ele cresça nesta noite e nós possamos se humilhar diante dos pés do nosso Pai. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta.
Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Oh, Jesus, só tua presença importa. É aos teus pés que está a nossa boa parte, Jesus. Escolhemos o Senhor mais uma vez, mais um dia. Te escolheremos porque nos amou primeiro. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu, quem somos nós sem tua presença? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, ou nada seremos sem ti. Só a tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Aleluias. Você pode glorificar o Senhor aonde você está. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Declarar palavras de amor. Eu te amo, Senhor. A tua presença é mais valioso. Ou confias em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É de tudo que temos, é o Senhor, Senhor. O Senhor é o que temos de valor. Aleluias. Aleluia, nós queremos declarar, Senhor, mais uma vez nesta noite, que a sua presença é o que nos basta. Nós queremos declarar, Senhor, e declarar com amor, porque entendemos que o Senhor é o único Salvador das nossas vidas. Somente o Senhor é digno de ser adorado. Somente o Senhor é digno de ser exaltado.
Vamos cantar com autoridade nesta noite. Tua presença. Declare isso, igreja, de todo o seu coração. Se isso for uma verdade que você carrega, declare isso. Quem sou eu sem teu amor? Ah, Senhor, se tirar tudo de nós, não vai restar sua presença. O Senhor é tudo que temos. Ah, Senhor, nós podemos contemplar a sua glória. Ah, Senhor, nós podemos contemplar a manifestação do teu poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Aleluia! E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me Aleluia! Declare isso, igreja. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia! Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Não tem como nós sairmos daqui com o nosso coração vazio, porque o Senhor está presente neste lugar. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque entendemos que somente Ele é digno. O nosso coração se enche da presença do Senhor e declaramos que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, e não nos cansamos de adorar ao Senhor, porque o Senhor conhece a sinceridade do seu coração. O Senhor conhece a sinceridade e Ele sabe o quanto você anseia pela presença dEle. Que nós possamos sair daqui forte, fortalecido. Não é evangelho coach, não. É um evangelho onde nós somos transformados. É um evangelho onde a pessoa do Senhor é colocada em primeiro lugar. É para Ele sim toda a honra. É para Ele sim toda a glória. O louvor que sai dos nossos lábios é para exaltar o nome de Jesus. Quando declaramos que Ele é único e declaramos a nossa identidade nele. Aleluias. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Não limite o Espírito Santo sobre a sua vida. Esse amor verdadeiro que nos encontrou. Pelo preço que Você pode declarar isso. sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Você pode declarar isso nessa noite. Sobre o trono está. Nós declaramos, Senhor, Soberano esse amor que nos alcançou. Éramos pecadores, mas o seu amor nos alcançou, levando sobre si todas as nossas dores, levando sobre si todas as nossas enfermidades. Oriema shurikanda la basuriei toda la basurikanda ya basuri. Eriei shuri anakoni anasubianda la bashiri. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu quero compartilhar uma visão que o Senhor me deu enquanto eu estava ali em oração. E você que é de oração sabe o que eu vou dizer. Enquanto eu estava orando, e esse louvor falando sobre a trajetória de Jesus, os cravos nas mãos, todo o sofrimento para que eu e você pudéssemos ter vida. O Senhor me mostra pessoas, um povo que está em oração. Assim como Sansão preso, talvez você está ferido, talvez você ainda nem consegue ter a visão total daquilo que o Senhor tem te levado a viver. Mas o Senhor está renovando forças, e pessoas em oração estão derrubando pilares que têm sustentado principados e potestades. O Senhor me revela, o Senhor trouxe ao meu coração uma visão de um povo em oração, sacudindo os pilares que sustentam as obras das trevas. O Senhor me mostra um povo que em oração tem sacudido pilares, derrubando toda a obra do maligno, fazendo todo o trono de Satanás, para que seja entronizado o trono do nosso Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Olha, é um prazer estar aqui nessa casa. Hoje eu vejo se cumprindo mais uma vez a obra do Senhor claramente, aonde diz que Ele iria escolher os loucos para confundir os sábios, fazer com que os pequenos pudessem pregar para que a glória fosse dele e o poder dele se aperfeiçoasse na fraqueza. Aqui está um homem que não tem condições nenhuma de pregar o evangelho, mas cujo Senhor se manifesta para que a glória seja dele. Amém? Pastor Leandro, pastora Paula, é um prazer estar aqui. Me sinto honrado na companhia da minha família e também dos meus irmãos que vieram aqui para servir vocês nessa noite. O que está acontecendo aqui nessa noite, pastor Leandro, é mais ou menos quando a gente ia jogar bola, rua de baixo contra a rua de cima, e todo mundo ia. É isso daqui hoje, tá? O Lagoa Nova, ele acompanha, porque a gente está aqui para servir vocês. É um prazer. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Por muitas vezes nós tivemos a oportunidade de conversar e ser tratados por vocês. Então é uma honra, pastor. Quando o Senhor nos estava prestes a dar um milagre da nossa moradia, vocês foram as primeiras pessoas que ficaram sabendo. Antes mesmo de se concretizar, vocês já estavam em oração por nós. Glórias a Deus. Pode tomar o seu lugar, por gentileza. Aleluia. Ministério de louvor, muito obrigado. Fiquem por perto, tá? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gratidão. Nós vamos falar sobre um princípio do Senhor. Nós vamos falar de algo que o Senhor mesmo diz na sua palavra, que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, nós devemos ser gratos, porque essa é a sua vontade.
é sobre isso que nós vamos caminhar pelas Escrituras, trazer essa verdade no nosso coração, porque nem sempre é fácil ser grato. Nós temos uma linha, né, para rotular o que é bênção e o que é bom para nós. Bom para nós é somente aquilo que satisfaz as nossas próprias vontades, né? Deus só é bom quando a gente conquista algo que a gente pede para Ele. Quando as coisas fogem do nosso controle, nem sempre nós conseguimos dizer que Deus é. Então o Senhor, Ele quer trabalhar no nosso coração e convencer através da palavra que nós devemos ser gratos todos os momentos. A gratidão, ela abre portas para novos milagres. A gratidão, ela traz benefício espiritual, emocional e mental. Então, quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 26. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Todos encontraram? Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia. Eu tenho falado isso muito na nossa congregação. Não se acostume com a sua igreja. Não se acostume. Porque tudo que você se acostuma, você despreza. O seu cérebro entende que não é mais suficiente ou não é bom. Então, ao invés de você agradecer, muitas vezes você vai reparar as coisas que precisam mudar. Então não se acostume. Não se acostume. Seja grato por tudo que você tem e presencia. Tudo que você vive. O texto diz o seguinte, mas antes de lermos, por gentileza, feche os seus olhos. Pai, a mensagem, ela é perfeita. Ela não tem falhas. Mas o mensageiro é imperfeito, Senhor. E na transmissão da mensagem pode ser que eu deixe a desejar e falhar. Espírito Santo, só não permitas que eu te atrapalhe. Que cada coração aqui nessa noite seja uma terra fértil, para que produza fruto. Bem sei que a tua palavra não volta vazia. Que nessa noite se cumpra, que ela gere fruto, em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte: então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: meu pai foi um arameu, prestes a perecer, e desceu ao Egito. Ali peregrinou com pouca gente, porém cresceu até vir ser uma nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, nos afligiram e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Versículo 8: o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com o braço estendido, com grande espanto e sinais e milagres, e nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Glória a Deus, aleluia. Esse momento antecede a entrada do povo de Israel na terra de Canaã. O contexto aqui lido é o momento que eles tiveram que parar para se recordar de uma história. E ele começa a dizer agora sobre Abraão, porque Abraão, ele era de Padarã, ele era um arameu. Então agora esses homens prestes a conquistar o lugar onde o Senhor tinha prometido, eles param, desaceleram e começam a se lembrar de tudo que eles viveram. Eu creio que nessa noite o Senhor já está falando rapidamente ao nosso coração por pequenos detalhes, que é a noite da gente desacelerar. Nós estamos muito acelerados, sempre na correria. Nós levantamos pela manhã e dificilmente já não pegamos o nosso celular para saber o que está acontecendo no Instagram. Nós nem conseguimos identificar pensamentos negativos que Satanás tem soprado na nossa mente.
Eu quero falar para você que se você identificar pensamentos negativos logo pela manhã, já é meio caminho andado, já é meia vitória, porque você vai se apresentar ao Senhor e repreender e expulsar. Só que se as informações se misturar com os pensamentos negativos, muitas vezes você vai ser afligido, você vai ser atormentado pelas setas do maligno, e quando menos perceber, já está desanimado. Então a história aqui, ele está falando, vamos recordar da aliança que foi feita ao nosso pai. O nosso pai padecia em um lugar, ele migrou, ele tinha uma base, cujo está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, vamos ler um pouquinho a Bíblia, vamos folhear as Escrituras, vamos permitir que ela comece a moldar o nosso coração, porque é isso que as Escrituras fazem. Ela tem o poder para separar, para discernir. Aleluias. Então ele começa a ter memórias. E olha que interessante, memória gera gratidão. Memória gera gratidão. Às vezes quando o seu filho vai comer aquela salsicha, ele fala, é isso que tem de mistura? E às vezes a gente se lembra quando muitas vezes nós não tínhamos nem o que comer, ou comia arroz com limão, para mudar o sabor, né? Porque era a mistura. Nós começamos a se lembrar dos pequenos detalhes que o Senhor fez na nossa vida. Então a história, as lembranças geram gratidão. É isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Então esses homens, antes de entrar num lugar que o Senhor tinha prometido, eles param e começam a se recordar de cada detalhe. Eles lembram da aliança que foi feita com Abraão. Então disse Deus a Abraão, Gênesis 15, versículo 13. Então disse Deus a Abraão, sabe, de certo que peregrina será a tua semente em terra alheia, onde será afligida e servirá por 400 anos. Mas também julgarei a gente que qual servirá, e depois sairá com grandes riquezas. Esse povo começou a se lembrar da aliança que foi dita a Abraão. Quando ele chega, ele começa a falar com o Senhor e falar, Pai, hoje nós estamos desfrutando daquilo que o Senhor prometeu ao nosso pai Abraão, que foi confirmada em Isaac, em Gênesis 26, 3. Vamos para Gênesis 26, 3. Em Gênesis 26, 3, o texto diz o seguinte, novamente, peregrina nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Agora ele está falando numa nova geração, agora ele está falando com Isaac. Mas novamente, a aliança não mudou, ela permanece, ela é a mesma, ela é contínua, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então fique tranquilo que o mesmo sangue que estava na casa do povo de Israel lá no Egito, que livrou os primogênitos, é o mesmo sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário, cujo está na minha vida e na sua família. Então não tema, no Egito foi sombra daquilo que iria por vir, que é agora na nova aliança através de Jesus Cristo. Novamente nós vamos ver agora em Gênesis 28, 15, que a aliança novamente é confirmada em Jacó. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que eu prometi. Essa é a palavra do Senhor agora, dizendo a Jacó. Você consegue entender o Deus que nós estamos servindo? Você consegue entender, irmão, que Ele é o Deus Todo-Poderoso? É sobre Ele que nós estamos falando. Esse é o contexto. Eles começam a se lembrar da bondade, da misericórdia. Eles conseguem se lembrar do socorro. O povo estava preso 400 anos, mas o Senhor vai dizer que o clamor subiu. O Senhor ouviu o clamor. Deixa eu falar para você um detalhe muito importante. Deus via o povo sofrendo, mas Ele se envolveu quando houve o clamor. Deus, Ele pode ver todas as coisas, mas Ele só se envolve aonde há o clamor. Deus é um Deus que tudo vê.
mas Ele se envolve com o caso onde nós clamamos a Ele. Porque quando clamamos, estamos reconhecendo que não temos condições, e Ele é o nosso Senhor. O povo começou a se lembrar. Você consegue pensar pelo menos? Água da rocha, sombra de dia, coluna de fogo à noite, o mar se abrindo, cordanizes, maná, roupa não envelheciam. Mas ainda assim, mesmo com tantos sinais, com tantas maravilhas, os mais velhos não conseguiram entrar na terra prometida. E é um ponto que deve ser observado, porque a ingratidão, ela gera murmuração, e a murmuração é comparada com um pecado de feitiçaria. E se o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode ter certeza que aquilo que Ele julgou no passado, Ele também julga no dia de hoje. Então o Senhor está chamando a nossa atenção para lembrar, para que possamos ser gratos. A lembrança nos ensina a ser grato, mas também nos fortalece. Sabe, tem dias que você está deprimido, talvez perdeu o emprego, talvez está enfrentando uma enfermidade, eu não sei. Mas daí a sua esposa vem, ou o seu marido vem, ou alguém enviado pelo Senhor fala assim: olha, você já enfrentou coisas piores, não se lembra não? Não consegue se lembrar de quando você estava lá quase morrendo? E aquilo ali vem como um renovo, porque é maravilhoso que quando você clama ao Espírito Santo, os estudiosos vão dizer que nesse momento de clamor, sabe o que acontece? É a mesma coisa que a mãe quando coloca o filho para amamentar. A frequência entre você e o Espírito Santo é real. É real. Cientistas dizem que quando uma conversa entre o homem e o Espírito Santo acontece, até o polígrafo se movimenta, porque ele é uma frequência real, um poder vivo operando em nosso ser. Por isso ele não pode ser o Deus esquecido das igrejas. Nós podemos ter estratégia, nós podemos ter planos e projetos, mas se não tivermos a presença, nós não temos nada. É por isso que nessa noite nós devemos trazer à memória tudo o que Deus já fez na nossa vida, para que ao invés de nós reclamarmos, que nós possamos ser gratos, agradecer por tudo que Ele já fez. Então o Senhor estava ali naquele momento, diante daqueles homens. Aqueles homens estavam oferecendo ofertas, primícias. Antes de entrar na terra prometida, Ele começa a se lembrar da aliança. E eu quero nessa noite falar para você que não há mais necessidade de confirmar a aliança de Abraão. Não há mais necessidade de confirmar a aliança de Isaac. Não há mais necessidade de confirmar a aliança de Jacó, porque agora nós temos uma nova aliança que é perfeita, feita pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se isso não tirar um glória a Deus da tua boca, nada mais vai tirar. Agora, a base da gratidão é se lembrar do que Cristo fez na cruz do Calvário. O Senhor quer que hoje a gente desacelere para se lembrar da aliança feita com Jesus. Nós estamos muito corridos. Primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, 6x2, né? Muitas coisas nós estamos fazendo. Eu falei essa semana que muitas vezes você vai cumprimentar a pessoa e você pergunta: e aí, como está? O que ela responde? Ah, na correria de sempre. Ela nem responde mais que está bem, que está vencendo. Ela só responde: estou na correria. E quando você está na correria, você perde detalhes. E é esses detalhes que fazem toda a diferença, porque Deus é um Deus de detalhes. O sangue que nos livrou é que renova, é uma aliança perfeita. E é tão interessante que o Senhor deu orientação que todas as vezes que comer desse pão e toda vez que beber desse vinho, se lembrará da nova aliança. Nós lembramos de tudo que Ele fez, não tem como nós sairmos da presença. Sabe por que muitos de nós saímos da presença? Porque nós estamos num caminho de cristianismo onde nós queremos algo, e se Ele não me dá, eu desanimo.
Agora, quando eu entendo que eu decidi ser cristão, que não é para ter benefício, que não é para ser chamado numa prova porque eu estou orando num concurso. Quando eu entendo que eu sou cristão, não pelo que Jesus vai fazer, mas pelo que Ele já fez, não tem como desanimar, não tem como sair, não tem como parar. Talvez você não vai conseguir correr, mas ande. Talvez você não vai conseguir andar, mas rasteje. Mas permaneça, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Porque assim como Ele prometeu para Isaac, para Jacó e para Abraão, Ele também prometeu para nós, igreja, que Ele vai voltar para buscar a noiva. E se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Então nós precisamos continuar, porque o ponto de partida é o sangue que verteu na cruz do Calvário. Você consegue rapidamente se lembrar de quando Cristo te encontrou? Quem era o B.A.? Na miséria. Quem era o pastor Leandro? Quem era o irmão João? Tem hora que não dá nem para falar quem nós éramos, porque sentimos vergonha. Mas aquela velha criatura morreu, e nós nascemos de novo. E esse é o benefício que temos da nova aliança. Somos lavados, somos remidos. Precisamos entender que estamos nessa caminhada com Cristo, e sua proposta é encantadora. A proposta que Jesus faz é encantadora. Não parte nada de mim, eu não tenho que dar nada. É Ele que dá tudo. Quando você entra numa sociedade, todo mundo quer metade, meio a meio, meio a meio. Mas com Cristo não. Ele entrou com tudo. Ele deu tudo, Ele deu a vida. A proposta é encantadora, igreja. É a escolha mais lógica e óbvia a ser feita. Aquela mulher que foi pega no adultério, onde a lei de Moisés falava que ela merecia ser apedrejada, quando ela se levanta e não tem mais acusadores, a escolha dela de ficar com Jesus é a mais óbvia. Como não ficar com alguém que transformou a minha vida? Como não ficar com alguém que me deu proteção, que me deu um novo começo? Como? Nada depende do meu desempenho, nada depende do seu desempenho. Eu não preciso atuar aqui em cima para que a palavra entre no teu coração. Eu posso gaguejar, eu posso errar na pronúncia, porque quem é responsável por convencer o seu coração é o Espírito Santo. Irmãos, você consegue lembrar que um homem inocente que estava no céu desceu, se fez homem, se fez maldito, só para que você pudéssemos ter vida? Eu tenho certeza aqui que ninguém pagaria R$10 por um relógio quebrado. Ninguém compraria algo que não valesse. Mas para pensar, Jesus pagou tudo por algo que era danificado, morto. Segundo a Bíblia, em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos. Quem é que paga por alguém morto? Jesus. É Jesus. Como não amar esse Deus? Não é sobre escolher uma religião, é sobre escolher um lugar aonde me apresentar alguém que pode mudar a minha vida. Por que não ficar nesse lugar então? Por que não começar então a aprender mais sobre Ele? E por que não contar a outras pessoas que existe alguém que pode mudar a vida delas? Porque o cristianismo é isso. A Bíblia vem dizer que bem-aventurados são os pacificadores. E eu não estou falando de alguém que consegue viver sem brigar com ninguém. Eu estou falando sobre alguém que consegue manifestar a existência de Cristo, para que outros possam ter um relacionamento com o Pai e viver em paz. Porque o princípio da paz é a reconciliação com Deus por meio do Filho. Consegue entender isso? Esses homens estavam se lembrando de algo. Esses homens estavam agora buscando através da história tudo que o Senhor tinha vivido com eles. E agora eu quero tratar um ponto diante daquilo que o Senhor trouxe no meu coração. Enquanto eu orava, o Senhor revelou de fato ao meu coração que pessoas estavam orando para pilares serem destruídos. E o Senhor sempre tem falado ao meu coração sobre a libertação
a cura, é o pão para os filhos. Quando aquela mulher chega com a sua filha possuída, a Bíblia vai dizer que ela estava possuída por demônios. Ela chega até Jesus e Jesus diz assim: olha, não é lícito que eu dê o pão dos filhos aos cachorros. Aquela mulher precisava de libertação. Eu entendo que libertação é o pão para os filhos. Tem pessoas que acham que libertação é somente para quem está lá fora, quem está nas drogas, na bebida, com a vida destruída, porque não entende que libertação faz parte de um processo aonde eu estou caminhando em direção a Cristo, pedaços de mim vão ficando para trás. Quanto mais eu caminho em direção a Jesus, pedaços de mim vão caindo e pedaços de Cristo vão entrando, até que eu me torne um varão perfeito. Mas existem duas fontes de ingratidão. Nós falamos até agora de gratidão, mas existem duas fontes de ingratidão. E nem sempre a ingratidão tem um ponto de partida no pecado, mas ela se torna pecado. E muitas vezes ela se torna uma brecha, uma ruptura, uma legalidade para que espíritos entrem na tua casa, na tua vida financeira, na tua família, no teu casamento. E é sobre isso que agora eu quero conversar com você, porque existe uma fonte de ingratidão que está no anseio. E não tem nada de errado em ter planos, em ter desejos e anseios por conquista. Aonde está o erro então? É desejar algo mais e não agradecer pelo que já tem. O problema é que no anseio de ter mais e mais, nunca conseguimos ser gratos, satisfeitos com o que já temos. E nesse anseio de uma busca fervorosa para conquistar algo, nesse meio surge ingratidão, porque você já não consegue mais agradecer por aquilo que tem, porque você já não consegue dar graças, como um princípio que o Senhor diz em Tessalonicenses, por algo que você já possui. Ele me mandou um vídeo onde falava do Douglas Gonçalves com sua esposa, falando sobre desacelerar. A mulher tinha mais de 80 anos, uma construção de ideia, e ela teve a oportunidade de voltar por um dia a ter 30 anos. E ela começou a fazer tudo que ela não fez quando tinha 30 anos. Nós não precisamos ter essa experiência. O Senhor está falando no nosso coração hoje que dá para aproveitar melhor o que temos. Talvez você não tenha o carro que você ainda deseja, mas seja grato, porque no dia de chuva é Ele que te leva para algum lugar. Talvez você exorta constantemente a tua filha ou o teu filho, e ainda eles cometem os mesmos erros que você exortou, mas não quer dizer que ele não está mudando. Só tenha mais paciência, talvez ele demore um pouco mais. Não reclame tanto pela bagunça que ele produz no quarto, porque o dia que ele for embora, você vai sentir saudade. Nós precisamos valorizar um pouco mais o que temos. Valorizar a nossa igreja, valorizar a nossa esposa, nosso marido, valorizar o nosso trabalho. Talvez você não tenha um salário que você sempre almejou, mas ainda é Ele que sustenta a tua casa e paga as suas contas. Então, que tal a gente fazer um propósito nessa noite, de todas as vezes que pensar em reclamar, nós começarmos a agradecer? Porque de fato, quando você começa a agradecer por algo que você já apresentou ao Senhor, isso é fé. Você está agradecendo por algo que ainda você não tem, mas vai ter a certeza de que vai ter. Então nós precisamos romper, tampar essa fonte de ingratidão. Talvez isso está minando lá na tua casa ainda. Talvez a reclamação. A casa que você tem foi Deus que te deu.
Talvez a parede não esteja pintada, talvez não está com o piso que você quer, mas ainda foi Deus que te deu. Então nós vamos anular essa fonte de ingratidão. E eu quero caminhar agora com uma nova fonte de ingratidão, e que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração sobre lembranças, sobre memórias. Vidas traumatizadas. O meu propósito não é tocar no seu emocional. O meu propósito não é caixas que eu não sou estudioso para fechar. O meu propósito é conversar com vocês sobre algo que pode estar acontecendo, e que quanto mais cedo você despertar, você neutraliza a possibilidade de se tornar ingrato. Porque vamos lá então. O trauma, lembranças traumáticas, momentos que talvez você viveu na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo agora, depois de maduro, ela pode envolver duas regiões do nosso cérebro. Lembranças traumáticas podem mexer com duas regiões do nosso cérebro: o hipocampo e a amigdala. O hipocampo é responsável por organizar e registrar as memórias. Então guarde isso. O hipocampo, cientificamente falando, ele é responsável por guardar e organizar, registrar a memória. E a amigdala detecta o perigo e ativa as emoções intensas, como medo, ansiedade. Aí o que acontece? O que o trauma faz? Ele faz com que a amigdala fica hiperativa. Tudo parece perigoso, prejudicando então o hipocampo. As lembranças ficam bagunçadas. Ela prioriza as memórias negativas. As memórias ruins, as memórias dolorosas ficam mais fortes. O cérebro então entra num estado de alerta constante. As lembranças boas não desaparecem, mas ficam menos acessíveis. Você não consegue mais se lembrar do que é bom. Você não consegue mais se lembrar do que produz esperança, do que produz fé. Você não consegue mais se lembrar das coisas boas do seu casamento. Só começa a se lembrar de brigas. Senta para conversar e já começa a deferir golpes. Amor, você precisa mudar aqui, você foi meio sem educação. Mas e você? Você também é assim. Você só me maltrata. Lembra aquele dia que você não foi me buscar? Começa somente as lembranças negativas. Os traumas, as feridas, que muitas vezes não foi tratada, que não foi resolvida, elas começam a fazer com que o hipocampo esqueça das lembranças boas. Talvez você apanhou muito dos seus pais. Olha como que é a situação. Eu estou falando que eu apanhei pra caramba, tá? Então você apanhou muito dos seus pais. Aí quando alguém vem conversar com você, como foi sua infância? Aí o que você fala? Rapaz, eu apanhei demais do meu pai. Eu apanhava de cinta, de espada de São Jorge, de havaianas remendada com prego. Você começa a falar das lembranças negativas, mas houve lembranças boas, houve situações bacanas, mas muitas vezes nós não conseguimos se lembrar. Aí o irmão sai da igreja. E irmão, saiu por quê? Rapaz, eu sofri demais naquela igreja. Não dá, os irmãos me desprezavam, eles me deixavam de lado, não me chamavam para sair. Ele só começa a se lembrar de coisas ruins daquele lugar, mas lá também teve dias bons, porque senão a pessoa muitas vezes não passava anos naquele lugar. O que eu estou falando é que são fontes diferentes, mas que precisam também ser transformadas. A mente precisa ser transformada, porque senão a gente vai começar a ver somente a vida de uma forma péssima, horrível. Se torna pessimismo. Aí você passa a reclamar de tudo, nada está bom, você não consegue ver nada de bom.
E o problema é que muitas vezes nessa situação você começa a murmurar. E a Bíblia vai dizer novamente falando que murmuração é como um pecado de feitiçaria. O povo, os espias, foram ver a terra. O que eles voltaram dizendo? Não dá para nós. Só tem gigante, só tem cara forte. Olha quem nós somos, franzino, não vai dar. Não, vamos ficar aqui mesmo. A Josué e Caleb falam, não. Lá tem frutas enormes. Deus está conosco até o dia de hoje. Você acha que não vai dar essa terra para nós? Você está vendo a diferença da mentalidade? É isso que o Senhor está chamando a nossa atenção. Talvez o seu hipocampo precisa ser restaurado. Talvez o Senhor nessa noite quer falar para você que você precisa viver uma vida sarada. E eu não estou falando agora, irmãos, que vocês não são curados, libertos em Cristo. Mas você vai observar algo, que o povo já tinha a promessa da terra prometida, mas Deus não deu todos os inimigos de uma vez. Conforme eles foram avançando, eles foram vencendo inimigos, porque libertação e tratamento também é processo. Pastor, mas eu estou 15 anos, talvez você não era maduro para ser tratado hoje como era antigamente. E o Senhor esperou você ter 15 anos de igreja, 15 anos de cristianismo, para lhe tratar situações com você, que você não conseguia permitir que ninguém cuidasse. Por isso o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que maravilhoso, Jesus revela o seu coração. Eu sou manso e humilde, pode vir, eu vou cuidar de você. Pode vir sem medo, eu não vou mais te ferir, como o mundo feriu, como seus pais feriu. Sabe, meus irmãos, talvez essas duas situações sejam uma porta de entrada para a ingratidão. Nós precisamos se esquecer de tudo que é negativo. Acho que a gente precisa viver de uma forma mais leve, permitindo que a gente seja feliz. E essa felicidade só existe em Jesus. Tem uma frase que o mundo diz assim, ó, você merece ser feliz. Se não deu certo no seu casamento, vai, larga, porque você merece ser feliz. Não, a sua felicidade não está numa ótica do mundo. Estou falando agora em Cristo. Uma nova criatura, a sua ótica de felicidade agora é em Cristo. Você precisa reconhecer as bênçãos de Deus. E talvez essa maneira de pensar de uma forma sempre negativa vai impedir você de enxergar as bênçãos de Deus na nova aliança, através de Jesus. Por isso eu quero falar para você o seguinte: vença o trauma. Vença essa prisão que muitas vezes acontece na sua mente. E isso não escolhe pessoas, viu? Porque às vezes a gente pensa, por estar exercendo um ministério, nós não somos afligidos da nossa mente, ou por sermos diáconos, ou por sermos hosts, ou por sermos pastores. Não, esquece isso. Todos nós aqui estamos na mesma régua. Não existe nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha. Muitas vezes nós deixamos de ser tratados pelo Senhor, porque se preocupamos com a nossa reputação, se preocupamos com os nossos cargos, se preocupamos sobre o que vão pensar de mim, e com isso vivemos e vivemos com os mesmos pensamentos, com as mesmas prisões, com as mesmas acusações. Por isso nessa noite eu quero falar para você: vença esse trauma, vença essa prisão da sua mente. O seu passado prisão é uma escola. Você precisa entender que todo momento difícil da vida serve como um trampolim, se nós aprendemos que é uma lição. Nós não podemos mais viver num ambiente de vitimismo. Pare de se vitimizar. Pare de botar culpa no teu pai, na tua mãe, no teu passado, no teu, sei lá, no teu vizinho, no teu patrão. Pare, porque quando estamos posicionados em Cristo, somos mais do que vencedores. Você pode dizer isso: eu sou mais do que vencedor? Você precisa convencer o seu coração com essa verdade. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Organize sua memória, fazendo das suas lembranças uma escola e não uma prisão. Então o primeiro passo que eu quero deixar aqui nessa noite: reorganize a sua memória. Pense no que você está pensando e veja se é o que Deus falou sobre você. Ministério de louvor, por gentileza. Acalme o seu corpo com novos hábitos. Irmãos, pare de pedir cura por inflamações no seu músculo que resolve com a caminhada. Pare de ficar apresentando ao Senhor aquilo que você pode fazer. Sai dessa desculpa, porque muitas vezes a procrastinação é o berço que Satanás nos coloca para dormir. Aquilo que você pode fazer, faça. Reorganize o seu dia. Ao levantar pela manhã, desacelere, agradeça, esqueça um pouco o celular. Organize o seu corpo. Você precisa estar bem na região do espírito, alma e o corpo. Então, organize sua memória, acalme o seu corpo com novos hábitos. Se preciso, busque ajuda de especialistas cristãos, que não vai prender você em medicamento, mas vai levar você a ser livre em Jesus. Mas na nova aliança, o Senhor, Ele chama todos os cansados e oprimidos. Então talvez se eu chamar você aqui na frente, eu posso expor você, e você não quer isso, e eu zelo por isso. Eu gosto muito da forma que Jesus cuida. Jesus nunca impõe nada, Ele sempre convida. Então nessa noite, eu falei para o meu povo que ao chegar aqui nós íamos ser abençoados com aquilo que vocês carregam. Isso é a cultura da honra. Nós reconhecemos que vocês têm algo que nós não temos. De fato, o São Manuel carrega uma parte de Deus que o Lagoa Nova não tem. E quando nós estamos em comunhão, conseguimos desfrutar disso. Mas hoje eu vim preparado com o meu povo, porque nós também temos algo que vocês não têm. E nós queremos servir vocês. Então eu gostaria de pedir para que todos do São Manuel, todos, seja host, diáconos, operador de áudio, de vídeo, quem está vendendo esfirra, quem está olhando o carro, nós trocamos, nós vamos um lá para fora, e viesse aqui à frente. Qual vai ser a nossa oração? Preste bem atenção. Nós do Lagoa Nova vamos orar da seguinte maneira: Senhor, seca as lembranças traumáticas da mesma forma que o Senhor secou aquela figueira. Seca as lembranças traumáticas da mesma forma que o Senhor secou aquela figueira. E restaura o hipocampo da mesma forma que o Senhor restaurou a saúde daquela mulher do fluxo de sangue. É poderoso, não é? É poderoso, não é? Eu tenho fé para isso. Você tem fé? Então, eu não vou expor ninguém, mas eu vou convidar a todos. Por gentileza, humildemente, não é sobre mim e sobre ninguém, é sobre Cristo. Mas que nessa noite você volte a se lembrar de tudo que Jesus fez na tua vida, porque a lembrança da história gera gratidão. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, por gentileza. Os hosts, os diáconos. Pastor Leandro, eu posso começar aqui? Tem um rapaz que é bonito
bonito até mesmo no escuro. Qual é o seu nome, meu irmão? Isso. Como? Rodrigo, por gentileza, permita-se que a gente te sirva nesse momento. Se parar o microfone, pode deixar que a gente grita aqui. Fique tranquilo. Nós, de uma forma estratégica, estamos intercedendo para que principados e potestades sejam destruídos. O louvor é de forma específica. Minha esposa aqui comigo, por gentileza. Pastor, eu posso dar sequência? Nós queremos te servir. Não é sobre o que nós fazemos, tá? Se somos pastores, diáconos. Minha irmã, por gentileza, se tiver que alguém ficar no seu lugar, alguém fica no seu lugar para que ela possa vir. O louvor também está sendo da mesma forma que o rei Josafá, quando foi para a guerra, quando chegou lá, os inimigos estavam destruídos. Eles vão fazer a parte que eu não fiz, assim como os diáconos e os hostes. Você pode fechar os seus olhos? Todos que estão comigo do Lagoa Nova vão orar. Senhor, seca as lembranças traumáticas e restaura o hipocampo, em nome de Jesus. Todos que estão comigo, comece a orar pelo povo. A paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. E veja os tronos.
eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclamando a glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos clamar, somos livres nesse sangue. E eu sou livre. E eu sou livre.
Senhor Jesus. Você pode levantar as suas mãos para os céus e pode fazer o maior barulho que você puder com as suas palmas para glorificar a Deus. Bem forte para Jesus. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda lembrança traumática, toda lembrança de dor que produz ansiedade, medo, dúvida, foi seca, foi arrancada pela raiz. E agora o Senhor restaura a lembrança da promessa, a lembrança da nova aliança. E com isso nós somos gratos por esse dia, por essa oportunidade. Você tem a liberdade para abraçar essa pessoa do seu lado? Se você tiver, abraça. Sim. Nós vamos finalizar com um louvor. Novo dia. Esse louvor é profético para a sua vida. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, contigo eu vou viver um novo tempo. Um novo tempo. Você crê nisso? Um novo tempo. Não há mais condenação. A sua história não é definida pelo seu passado, mas pelo seu presente em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pouco a pouco sendo transformado. Obrigado, Jesus. Perfeito não sou, contudo Obrigado, sou grato. Tem os seus dons ativados agora nesse momento. Dons de cura, dons de poder, dons que você parou de usar por causa desses pensamentos malditos. Seja inundado pelo poder do Espírito Santo. Seja inundado pelo poder do Espírito Santo. Aconteceu. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Diga bem alto. Novo dia. Eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você pode declarar nessa noite comigo? Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Vamos
Deus mais. Erga a sua voz, declare isso, diga: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não, aleluia, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, Novo dia recebi. Quantos receberam um novo dia do Senhor e são gratos por isso? Pode aplaudir bem forte a esse Senhor e Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é maravilhoso o Senhor. Eu quero dizer para você que amanhã tem mais do Senhor. O Senhor tem uma porção ainda para nós amanhã e depois. E nós vamos continuar agradecendo e agradecendo o Senhor. Quero dizer para você também que se você trouxe uma oferta e quiser trazer, eu vou deixar o gasofilácio aqui. Eu vou dar a bênção apostólica, você fique à vontade para trazer aqui, colocá-la no fundo. Faça como você sentiu no seu coração. Mais uma vez, agradecer. Pastor Denis, pastora Daiane, toda a congregação Lagoa Nova, muito obrigado por nos servir. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E nós vamos para casa abençoados mais uma vez. Levanta bem a mão para o céu. Pai, somos gratos a Ti. Somos gratos porque o Senhor sempre fala conosco. E a Tua palavra é viva em nós, Pai. Nós possamos voltar para casa mais uma vez, Pai, com a nossa mente completamente restaurada no Senhor, Pai. Eu despeço seu povo na paz, protegidos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus.